Nossa reportagem, então, nessa terça-feira, ontem, como a gente falou bastante aqui, a CPI do crime organizado apresentou o relatório final e rejeitou o relatório final do senador, do relator, o Alessandro Vieira, que pedia o indiciamento de 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. A votação foi de 6 votos contra 4 a favor. Mas quem vai trazer todos os detalhes, inclusive da votação, do relatório, é a Marília Ribeiro, que já chega aqui para brilhantar o Acorda Metrópolis. Marília, muito bom dia. Oi, Nath. Bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia nessa quarta-feira aqui no Acorda Metrópolis. É isso, Nath. O relatório foi apresentado ontem, no comecinho aqui do Acorda Metrópolis. Nós trouxemos o relatório do senador Alessandro Vieira, de mais de 200 páginas, contendo 4 indiciamentos, sendo de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do PGR. Os ministros ali que ele colocou o indiciamento, sugeriu o indiciamento, foram os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Todos eles ali por crime de responsabilidade. De acordo, então, com o relatório de Alessandro Vieira, todos eles estariam ligados de alguma forma ao Banco Master. A gente lembra que a CPI do crime organizado, ela foi instalada em novembro do ano passado, ali na esteira daquela mega operação do estado do Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 pessoas mortas. Só que, Nath, ali desde fevereiro, quando retomou os trabalhos em 2026, a CPI acabou mirando mais Banco Master, ali tentando quebras de sigilos, oitivas com Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, ambos estão presos neste momento, eles foram presos ali na terceira fase da operação Compliance Zero e de acordo então com o relatório de Alessandro Vieira, eles estariam então incorrendo no crime de responsabilidade esses indiciados. Acontece, Nath, que para que o relatório de Alessandro Vieira ele pudesse estar valendo, seria necessário que os 11 senadores que faziam parte da CPI do crime organizado, eles pudessem, ali, pelo menos a maioria, votar a favor desse relatório. E foi o que acabou não acontecendo, Nath. No decorrer ali da votação, da leitura do relatório, que começou por volta das 2h30 da tarde, tiveram articulações, principalmente por parte do governo. Antes mesmo de mexer ali, porque nós tivemos algumas alterações no colegiado, membros do colegiado foram alterados. Mas antes disso acontecer, já existia uma articulação por parte do governo para poder não aprovar esse relatório de Alessandro Vieira. Isso porque, Nath, como você disse, tinha ali indiciamentos voltados ao STF, o que poderia estremecer a relação do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal, que há bastante tempo ela vem sendo aí estremecida. E o que aconteceu no decorrer da votação? Tivemos 3 alterações no colegiado. Foram então retirados aí, foram trocados os senadores Sérgio Moro, do PL do Paraná, e Marcos Duval, do Avante do Espírito Santo. Eles foram substituídos por Beto Faro, do PT do Pará, e também por Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Além disso, a senadora Soraya Tronic, que era suplente, ela foi designada então como titular da CPI do crime organizado. Com isso, com toda essa articulação voltada pelo lado do governo, houve então uma maioria para rejeitar o relatório de Alessandro Vieira e desta forma rejeitar os indiciamentos voltados ao STF e à PGR. Importante a gente ressaltar, Nath, que esses indiciamentos voltados ali para os ministros do Supremo Tribunal Federal, se fosse aprovado, tivesse sido aprovado esse relatório de Alessandro Vieira, estaria sujeito à análise do Senado Federal, estaria sujeito, então, à análise do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que em outras ocasiões ele já havia dito que não iria pautar impeachment de ministros, porque esse indiciamento dos ministros do STF, na prática, resultaria ali em pedido de impeachment dos 3 ministros e do Procurador-Geral da República. Mas houve, então, aí a rejeição por parte desse relatório. Tivemos também manifestações dos próprios ministros da Corte ali, por parte do ministro Flávio Dino, que fez publicação nas redes sociais, Gilmar Mendes também nas redes sociais, e até mesmo na segunda turma do Supremo Tribunal Federal ontem, eles ali rechaçando esses indiciamentos colocados no relatório de Alessandro Vieira. Inclusive, Gilmar Mendes deve pedir a investigação voltada ao senador Alessandro Vieira por conta desses indiciamentos, para ver ali se incorre
em relação à prática, né, de política em relação a esse caso dentro da CPI do crime organizado. Por quê, Nath? O senador Alessandro Vieira, ele deve tentar ir o Senado Federal agora em 2026, ele que deixa o seu mandato, e com isso, ali, conversando com alguns parlamentares, eles falam que o relatório de Alessandro Vieira, ele dava um indicativo político e não voltado à CPI do crime organizado, que foi criada para poder investigar as milícias e também as facções criminosas. Mas, no final das contas, a gente teve apenas indiciamento de ministros da Suprema Corte voltados ao Banco Master. Nath, então, com isso, o relatório foi rejeitado e os indiciamentos, então, não existem. Nath. Que loucura, né, Marília? Mais uma CPI com o relatório sendo o ponto auge, né, da confusão. No caso ali da CPI do INSS, da CPMI do INSS, como a gente já tinha comentado aí nesses últimos dias, teve inclusive briga, né? Os parlamentares saíram na porrada. Isso não aconteceu na CPI do crime organizado, mas o fim da CPI do crime organizado instala uma nova crise, né, de parlamento com o Supremo, né, com o Judiciário, colocando a PGR também junto. Você trouxe essa informação ontem, né, adiantou aqui que eles apareceriam entre os indiciados. Realmente isso aconteceu e gerou essas diversas repercussões que a gente vai ver esquentando muito mais hoje, né? Principalmente essa movimentação do PT, né? Do governo para conseguir rejeitar o relatório. Esse é o outro lado também dessa história, ou mais um ponto dessa história dos indiciamentos aí, que vai repercutir bastante hoje, né, Marília? Nath, é importante trazer aqui também que, assim, o governo, ele não quer, né, entrar nessa discussão do legislativo com o judiciário. A gente já viu outras crises envolvendo os três poderes, principalmente aí voltados ao judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, por conta, então, de questões voltadas ali ao Congresso Nacional, como, por exemplo, o uso de emendas parlamentares, que existem em diversas operações que acontecem devido a essa situação. Mas o governo se movimentou, Nath, para poder evitar desgastes, porque existem matérias que precisam também ser aprovadas dentro do Congresso Nacional. Então, o governo ele não quis se indispor nem com um lado e nem com o outro, principalmente agora porque se trata de ano eleitoral. Então, é um ano bastante já crítico, né, por si só, por ter a eleição aí que acontece em outubro. Agora a gente precisa acompanhar como é que vai se dar esses próximos passos, principalmente ali voltado para o Supremo Tribunal Federal, porque nós tivemos as reações dos ministros do Supremo Tribunal Federal que prometem levar essa situação, né, esse relatório que foi apresentado por Alessandro Vieira para frente. Devem entrar ali na Procuradoria-Geral da República para que possa haver uma investigação voltada ali ao senador Alessandro Vieira. Até mesmo, Nath, pessoas que são próximas do senador Alessandro Vieira falaram que o relatório ele acabou sendo ali, não foi como o esperado, né, que eles imaginariam que Alessandro Vieira iria trazer esse relatório, porque ele trouxe apenas indiciamentos voltados ao Banco Master, mas a CPI foi instalada em novembro do ano passado para poder investigar milícias e facções criminosas ali no âmbito de organizações criminosas, mas não houve indiciamentos. Importante destacar também, Nath, que além desses indiciamentos, Alessandro Vieira trouxe ali sugestões para a área de segurança pública, como criação ali de regimes voltados ali, principalmente para como cada ministro do Supremo Tribunal Federal deve agir em relação às situações em que são colocados, principalmente ali em julgamentos. Ele trouxe também ali sugestões voltadas à área de segurança pública. Mas o que acabou sobressaindo e se destacando desse relatório foi, de fato, os indiciamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é algo que a gente pode chamar até de inédito, né? Que antes não tinha se visto ministros do Supremo Tribunal Federal serem indiciados principalmente por conta de organizações criminosas. Agora a gente precisa acompanhar, saber de fato como é que vai funcionar tudo isso aqui para frente e como é que Alessandro Vieira vai também reagir a essas diversas críticas. Ontem ele já chegou a falar sobre isso, disse que não vai baixar a cabeça e que deve seguir com o seu trabalho. E outro ponto, Nath, só para poder finalizar, Alessandro Vieira, ele tem ali um histórico já de projetos pautados ali
contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que ele foi o idealizador daquela CPI para poder investigar as relações dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master, mas ele também tem outros assuntos voltados ao STF. Então é algo que já vem de bastante tempo, não apenas agora com a CPI do crime organizado. Perfeito. E ontem mesmo, né, antes dessa confusão crescer à tarde, você já tinha mandado um trecho de uma entrevista coletiva ali que o Alessandro Vieira tinha dado, e ele disse que na República todo mundo era igual, né? Dos trechos mais importantes aí, que depois culminaram com, inclusive, a rejeição do relatório. A Marília daqui a pouquinho vai voltar para continuar falando com a gente dessa mistura dos três poderes. Do Executivo, interessado no que vai acontecer dentro do Legislativo, para preencher uma vaga no Judiciário. Mas daqui a pouquinho a Marília volta, então, com todos esses detalhes. Eu vou chamar aqui